Opa, boa tarde. Tá a fim de aprender um pouquinho sobre energia maremotriz? Então, arrasta pra cima, confere nosso curso. Nosso grupo é composto por mim, Ana, Gustavo, Guilherme, Pedro e Luísa, e a gente vai apresentar sobre a fonte de energia renovável chamada maremotriz. A maremotriz também pode ser conhecida como energia das marés ou energia dos oceanos. Ela é uma fonte de energia renovável, como eu já falei, ou seja, não poluente. Ela utiliza como matéria-prima a água do mar, e isso faz com que ela seja uma fonte de energia ilimitada. Ela tem uma grande vantagem que, durante a sua produção, ela causa muitos poucos impactos ambientais, ou seja, não causa fumaça, não causa poluição durante a sua produção. Ela basicamente transforma a energia cinética do movimento das ondas e do movimento das marés, que mudam por causa da força que o Sol e a Lua exercem sobre a Terra, em energia elétrica. Dois países que utilizam muito dessa tecnologia são a França e a Rússia, que produzem energia em grande escala com o método da maremotriz. Para essa energia ser produzida, no fundo do mar são colocados reservatórios que inundam e se esvaziam dependendo da maré ser alta ou baixa. Quando os reservatórios se inundam com a maré alta, turbinas são giradas, assim produzindo energia elétrica. E quando as marés baixam, as turbinas giram novamente, produzindo também a energia elétrica. Algumas vantagens da energia das marés é que a gente está falando de uma energia renovável e limpa, justamente por se tratar da força das águas, das forças das marés, da força das correntes. A gente está simplesmente utilizando essa energia, ou seja, ela não vai se esgotar um dia. Os riscos também causados por essa geração de energia ao meio ambiente são mínimos, porque são simplesmente instalados alguns geradores em algumas barreiras embaixo da água. Mas isso não quer dizer que não existam riscos, claro que existam, que vão ser comentados mais para frente na nossa apresentação, mas também, em contrapartida, não são riscos tão grandes quanto a instalação de uma hidrelétrica, por exemplo, que necessita de uma expansão muito grande do terreno e às vezes até de uma destruição ambiental no local onde é instalada. Também, como a gente está falando do volume do mar, a gente está falando de uma grande quantidade de energia. A energia maremotriz, ela utiliza a força do mar, e o mar ele é muito grande, muito expansivo, através de todo o mundo. Então, é uma grande quantidade de energia. Também, nos dias de hoje, é muito fácil de prever a força e a constabilidade das marés. E, por último, esses geradores que são instalados no fundo dos mares, eles, depois de instalados, não necessitam de muitas manutenções, o que é uma grande vantagem, visto o lugar que estão instalados. Agora um pouco sobre as desvantagens da energia das marés, é que ela depende muito do vento e das condições do mar, portanto não tem como ter certeza se os resultados eles serão muito positivos. Essas condições elas são facilmente previsíveis, porém, caso os resultados não sejam favoráveis a essa energia, é um aspecto muito negativo, porque esses geradores não vão estar gerando energia constante a todo tempo. Outra desvantagem é que, para instalar esses geradores, necessita de um grande investimento em primeira mão, que tende a ser muito caro no início, mas com o passar dos anos e com essa geração de energia, a energia maremotriz ela pode vir a se pagar, por assim dizer. E por último, para instalar esses geradores, eles precisam estar em locais específicos, eles não podem ser instalados em qualquer praia, em qualquer lugar. Eles precisam de um lugar que atenda 100% das exigências geomorfológicas, que são a quantidade de vento, a força das águas que passa, as condições do mar, o desnível que esteja na praia. E se não bate essas condições, não tem motivo para serem instaladas nesses lugares, porque não vão gerar com tanta eficiência quanto se forem instaladas nos lugares certos. Bom, a gente vai entrar agora na produção no contexto brasileiro da maremotriz, e eu acho importante a gente destacar como primeiro tópico o fato da energia das marés no Brasil ser gerada principalmente ali nas regiões norte e nordeste do país, onde fica o grande enfoque. Dentro dessas regiões, a gente dá bastante destaque para o estuário do Rio Bacanga, que fica em São Luís do Maranhão,
e para o estuário da ilha de Macapá, que fica no Amapá, onde o estuário de São Luís tem uma produção de marés de mais ou menos 7 metros de altura, nessas barragens, enquanto na ilha de Macapá supera um pouco, tendo ali seus 11 metros de maré. Bom, o único ponto negativo que gira em torno da energia maremotriz é o fato de ser uma energia muito pouco explorada no Brasil, porque o investimento para a construção das barragens é muito caro, é muito alto, para um retorno baixo em formato de potencial energético. Então eles gastam muito para produzir e recebem pouco em potencial energético. Além disso, a matriz, né, a energia elétrica brasileira ainda é muito dependente das hidrelétricas, das usinas eólicas, das termoelétricas, e para resolver isso é preciso que aconteçam mais pesquisas para descobrir novas fontes de energias, além dessas que já são utilizadas faz tempo, e fontes melhores, né, como é o caso da maremotriz, que, né, é muito pouco explorada, como eu acabei de falar. Tá, agora falando um pouquinho da questão ambiental da energia maremotriz, a gente tem que levar em consideração que por mais que ela seja uma fonte de energia limpa, ou seja, ela não vai causar nenhum tipo de poluição direta ao meio ambiente, a operação e a construção de uma usina maremotriz, ela vai interferir diretamente em algumas características naturais daquele local. Então, por exemplo, a construção de uma barragem em um estuário, o estuário, no caso, ele seria aquele ponto de encontro entre um rio e o mar. É geralmente ali onde a gente coloca as usinas maremotrizes, né? Então, a construção de uma barragem ali, ela vai interferir diretamente no ecossistema do local e em algumas características da água, como, por exemplo, a oxigenação e a salinização dela. Mas o que a gente tem que prestar mais atenção? Na questão do ecossistema, porque é muito difícil a gente realocar um grupo de espécies e depois fazer com que eles voltem para o local de origem. Então, o que a gente vai interferir? A gente vai interferir na reprodução daquelas espécies, no crescimento delas, na distribuição delas naquela área e também na composição daquele grupo de espécies. Muitas espécies elas vão deixar de existir e outras vão passar a existir. Então, essa é a parte que a gente tem que focar mais quando a gente vai instalar uma usina maremotriz. Mas não quer dizer que a gente não possa contornar esse tipo de situação. Por exemplo, a Rússia, o que ela fez? Ela fez a construção dos equipamentos que a gente usa para fazer uma usina, ela já fez isso em terra firme. Então a gente não precisou cercar nenhuma área e fazer o uso de ensecadeiras. O que é uma ensecadeira? A gente vai cercar ali uma área que a gente quer usar e a gente vai colocar uma máquina, que é a ensecadeira, para bombear a água que tem ali para fora, para a gente secar aquilo ali e aí a gente começar a construir a nossa usina. Com a pré-fabricação dos equipamentos, a gente faz eles em terra firme e depois só coloca eles ali. Não quer dizer que isso não vai gerar nenhum impacto, porque de qualquer jeito a gente está colocando uma coisa que não é natural ali numa área que tem todo ali o seu ecossistema. Mas diminui bastante o impacto e aumenta a viabilidade desse tipo de energia no nosso país e em vários outros lugares do mundo. Bom, para finalizar agora o nosso trabalho, eu vou falar sobre a nossa conclusão. Ela vai girar em torno dessas duas perguntas centrais, que foi por que a maremotriz não foi adotada mundialmente até hoje e por que ela possui esse baixo reconhecimento. Acho que o principal aspecto que a gente tem que levar em consideração hoje, quando a gente fala dessa não utilização da maremotriz mundialmente, são os fatores geomorfológicos que são necessários para a instalação, né? Eles precisam achar uma área que possui essa variação de maré entre 5 a 7 metros de altura, e querendo ou não, esse número é consideravelmente alto e não é encontrado em qualquer lugar do mundo e com um estalo de dedos, né? E basicamente, tipo, não adianta só a gente encontrar uma área que é adequada para essa instalação, também a gente precisa ter um interesse do governo local para ter esse investimento, né? Que é um investimento muito alto. Bom, esse investimento alto, ele gira em torno de dois aspectos, né? Um são as peças utilizadas para essa instalação, que devido ao efeito corrosivo da água salgada, né, que elas são instaladas em locais com água salgada, o efeito corrosivo que a água salgada tem durante o seu tempo de vida útil, ele é muito grande. Então eles não podem usar qualquer material para construir essas barragens, essas turbinas, porque elas vão se deteriorar com o tempo. Então o material usado para a construção dessas peças é um material caro, e também o maior investimento é o de averiguar se a área é adequada
para a instalação, né? Que é um processo que demanda diversos especialistas, é um processo custoso e difícil, ele demanda muito esforço, muita mão de obra, então achar essa área já é um custo muito alto e é um esforço muito grande, né? E também ela, por mais que ela seja uma energia renovável infinita, ela não é uma energia com alta rentabilidade. O que isso seria? Por mais que o Gustavo falou antes que ela vai se pagar ao longo do tempo, esse processo vai demorar muito e apenas 20% dessa energia gerada vai ser utilizada como energia elétrica. O resto desses 80% da energia gerada, ela não vai ser utilizada, por exemplo, para cidades ou para qualquer outro fim. E esse é um processo que, querendo ou não, prejudica muito a reputação de uma usina de maremotriz, né? Que é, por mais que ela, além de ser cara, né, para a instalação e os investimentos, ela não vai gerar muita energia, né? Então esse processo de compensar a sua instalação ao longo do tempo vai ser um processo que vai demorar muito, né? E um grande aspecto, né, que também influencia essa má reputação, né, da maremotriz é o grande período de inutilização dessas usinas, né? Em média, essa troca de marés, seja de maré alta para baixa e baixa para alta, em média demora de 12 horas e 25 minutos, né? Então é um processo que, durante essas 12 horas, a usina vai estar parada. Então ela não vai conseguir gerar energia durante esse tempo, então ela vai ficar muito tempo parada. Isso acontece devido aos ciclos da maré, que possui essa alternância. E acho que o último aspecto que eu vou querer ressaltar aqui é a imprevisibilidade da potência máxima, né? Quando eles instalam essas usinas, eles não conseguem prever e estimar essas turbinas, essas barragens trabalhar na sua potência máxima, porque as marés elas variam muito conforme o ambiente delas ao redor, né? Então eles não tem como medir simplesmente que desde sua instalação até o final da sua vida útil, ela vai gerar o tempo inteiro 100% da sua energia máxima, né? Por conta de tempestades e outras coisas, outros fatores geológicos e ambientais, ela nunca vai conseguir trabalhar realmente em sua potência máxima durante sua vida útil, né? E basicamente essa foi a nossa conclusão. Existem diversos aspectos que influenciam porque ela não é adotada hoje mundialmente e porque ela tem esse baixo reconhecimento. Infelizmente são mais fatores negativos do que positivos, e também são poucos países no mundo hoje que usam a utilização da maremotriz, né? Sendo eles o Japão, a Inglaterra, o Canadá, a Rússia e os Estados Unidos, principalmente no Havaí. E então basicamente essa foi a nossa conclusão e nosso trabalho. No slide a seguir vão ser algumas das nossas fontes que a gente utilizou, e espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo tranquilo no nosso trabalho. Se tiver alguma pergunta, sintam-se livres para perguntar, a gente vai estar procurando responder elas. E feito, era isso, até a próxima. Beijos para vocês.